Com toda certeza, uma das grandes searas contemporâneas dos filmes de terror são a questão das simbologias, as religiosidades que estão no mundo inteiro e que despertam a nossa curiosidade com seus mitos e lendas. Eis que a gente vai ver um filme que abusa um pouquinho dessa ideia de lendas que nós não conhecemos para tentar nos vender a ideia de um filme original. Será que dessa vez deu certo? Ou será que mais uma vez a gente vai ver um filme que acaba morrendo na praia? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse grande lançamento que está nos cinemas, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe como sempre com os seus amigos, principalmente aqueles seus amigos que têm um pouquinho de curiosidade sobre o oculto. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Oferenda ao Demônio. Filme esse que está nos cinemas agora e filme esse que tem uma premissa que pareceu a mim pelo menos interessante. Aqui a gente vai acompanhar a história de um homem que acaba retornando com sua esposa para rever o seu pai que há muito tempo ele não vê por algum motivo de uma cisão que ocorreu entre os dois. Eis que quando ele chega lá, ele acaba revivendo memórias do passado, afinal seu pai tem uma funerária muito clássica, o seu pai é um judeu e tem toda aquela questão da simbologia, da religiosidade, que ele acabou se apartando quando ele acabou casando com uma mulher americana que inclusive está grávida. Eis então que todo mundo tenta meio que aos poucos quebrar os seus próprios preconceitos para tentar conviver naquele lugar. O seu pai fica muito feliz com o seu reencontro, por mais que ele não saiba ainda que esse rapaz tem alguns motivos obscuros para estar ali. Só que essa não é a nossa história de terror. O terror ocorre aqui porque pouco tempo antes da chegada desse casal nesse local, um homem muito velho estava fazendo alguns rituais religiosos, até mesmo de magia negra, para tentar reencontrar sua esposa, e é nesse momento que ele acaba invocando uma entidade demoníaca feminina chamada Roubadora de Crianças. Essa entidade exige sacrifícios cada vez maiores e esse senhor acaba falecendo e acaba aprisionando esse demônio dentro de si. Eis que as nossas duas histórias se convergem porque a chegada desse rapaz para rever o seu pai coincide com a chegada desse corpo nesse necrotério. E eis que as coisas vão começar a dar errado quando, sem querer, eles acabam soltando esse demônio naquele lugar e esse demônio vai fazer um inferno literalmente na vida de todos que estão ali presentes. Caso você tenha pensado em filmes e lembrado dessa história de alguma forma, é porque de fato ela é muito parecida com algumas outras que você já ouviu. A Autópsia de Jane Doe é um exemplo disso, com essa ideia de um corpo que está no necrotério com vários mistérios sobre ele. Tem também o cenário e a história muito próxima do The Vigil, que é um filme muito interessante, inclusive, que saiu no ano passado ou no ano retrasado, se eu não me engano, e tem essa ideia das lendas religiosas que a gente já viu em diversas outras histórias, só que daqui é um pouco diferente, porque eu pelo menos não tinha ouvido falar dessa lenda da roubadora de crianças. Lenda esta que eu já vou dizer para vocês que se você também não ouviu falar, você não vai ter quase informação nenhuma, porque esse filme não veio para isso. Ele não veio para explicar a sua simbologia, porque acredito eu que nem esse diretor saiba do que ele está falando. Aqui a gente vai ver um exemplar de péssimo filme de terror, tentando misturar várias coisas completamente diferentes para criar uma coisa só e criando um Robocop às avessas que não caminha para lugar nenhum. É um filme que chega a ser sofrido. Eu vi algumas críticas que diziam que é um filme que consegue dar alguns sustos e com toda certeza ele dá sustos porque ele apela até o fim do jump scares, que é o susto do pulo. Aquela coisa de você estar assistindo uma cena e de repente o som aumenta imediatamente ou aparece um fantasma correndo na tua cara. Isso acabou se popularizando lá no finalzinho dos anos 90, caso você lembre, pelo menos eu que tenho 31 anos acabo me lembrando disso, com aquelas imagens das crianças vendo aquela imagem da floresta linda, quando entra a cara de um bicho do nada e acaba assustando todo mundo. Isso era popular naquela época e foi muito utilizado e batido no cinema de terror até a exaustão. Não que eu ache isso ruim, eu gosto. Sorria, por exemplo, foi um filme contemporâneo, um exemplar que conseguiu trazer esse terror antigo de uma forma eficiente. Os jumpscares eram validados, eu vi que faziam sentido, tinha um roteiro que ligava todos esses sustos, só que aqui é ao contrário.
não tem roteiro. O roteiro é fraco, é frágil. As coisas que acontecem, elas acontecem para aliviar completamente o roteiro. Então é o personagem que precisava perder um objeto para que o filme continuasse, esse mesmo objeto perdido que acaba sendo encontrado de uma maneira completamente absurda, só para dar mais uma vez continuidade a essa sequência. É o personagem que tem informações muito importantes, impactantes e que vai chegar contando essas informações para os nossos protagonistas. Então são coisas que você vai assistindo e vai ficando bem cansado. Mas se isso fosse unido a um terror de fantasma que funcionasse, eu até que aceitaria. Afinal, eu gosto de um filme clichê que dá bons sustos. Aqui, ao contrário, não funciona. O fantasma, ele é capenga, sem graça. Tem uma menina fantasmagórica que aparece logo no começo do filme e ela vai acabar seguindo até o final. E claramente é uma criança com maquiagem forte em volta dos olhos. Então é pior do que a caracterização daquelas pegadinhas do Silvio Santos com a menina fantasma do metrô. Então chega a ser uma coisa tipo patética. Fala, sério que você tá tentando dizer pra mim que aquilo ali é um fantasma? Aquilo ali claramente é uma menina com pó de arroz na cara, não funciona. E aí quando chega a outra grande entidade que é pra nos assustar, é uma entidade que é feita praticamente dentro de um videogame. Então você percebe que não existe nada ali a não ser um efeito tosco de CGI. E quando eu falo tosco, é aquele tosco de empobrecido. E isso aliado a um roteiro que é cansativo. Chega um momento que ele já não tem o que enfiar dentro dessa história. E quando eu citei o The Vigil, que é um filme que, caso você não tenha visto, assista, que é A Vigília, não sei se fala The Vigil ou The Vigil, é um filme incrível pela questão de que ele não precisou trazer vários elementos, não precisou CGI, não precisou de vários personagens, ele conseguiu manter o ritmo do começo ao fim de suspense, com a ideia do incômodo que todos nós sentimos, que é, ao estar sozinho, ouvir um barulho em algum lugar, ver alguma coisa que cai e que você percebe que não era para ter caído. São coisas simples que acabam impactando. E aqui ele tenta acertar um monte de dardos e acaba não acertando em lugar nenhum. Para não dizer para vocês que esse filme não acertou, a única coisa que eu gostei foi o cenário de algumas locações que eles criaram. O cenário do necrotério, o cenário da casa desse cara que acaba estudando os espíritos e acaba invocando esse bicho, que é um cenário tão atulhado de informações que ele acabou, pelo menos para mim, funcionando. Achei um cenário interessante. E também tem a questão do pouquinho, quando eu falo pouquinho, é um assombreado, assim, da questão da religiosidade dos judeus. Tem uma cena de velório onde eles acabam cantando uma música impactante. Não sei se isso existe de fato, não sei se é assim nos enterros judaicos, só que pelo menos trouxe um resquício de identidade do filme. Só que de resto, infelizmente, é bem ruim. E eu vou falar pra vocês que o final desse filme tenta copiar outro filme também, que é um filme bem clássico, que funcionou muito no terror lá de 2005, 2006, não vou falar pra vocês qual é pra não acabar a experiência, mas que também consegue falhar miseravelmente. Então ele falha do começo ao fim. Então finaliza a minha crítica dizendo a vocês que se você está pensando em ir no cinema gastar teu dinheiro para ver esse filme, por favor, não perca teu tempo, que com toda certeza é uma grande perda de tempo, é um desastre. Deixa para ver na tua casa e, se você puder, nem assista na tua casa. Caso você tenha assistido esse filme, caso você tenha gostado, me conta o que você achou de legal, por favor, para ver se eu consigo rever meu conceito. Caso você tenha odiado, se junta a mim, vamos fazer um coro aí embaixo para falar mal dessa história que é capenga do começo ao fim. E caso você tenha dica de filme, série, livro, escreva aí embaixo, eu adoro ler os comentários de vocês, sempre tento responder e quando eu os respondo, ao contrário desse roteiro, eu tento responder com um pouquinho de lógica.